Há inúmeros relatos de sessões que começam bem e desmoronam. Sim, experimentos arruinados. Formas que se desmancham de maneira grotesca no meio da sala. Por que existe tanta vulnerabilidade nesse intercâmbio, se a gerência é tão boa? A falha não ocorre na gerência superior, ela ocorre no gargalo do sistema, o filtro humano. O próprio médium. O campo de oscilações mentais do médium é um envoltório absolutamente irremovível. Por mais que os instrutores manipulem a energia, os elementos vitais pertencem ao corpo daquela pessoa. E não dá para ignorar o dono da energia. De forma alguma. Isso significa que toda e qualquer operação passa obrigatoriamente pelo estado mental do médium. E é aí que reside a fragilidade do processo. Porque o ectoplasma não é uma argila comum, né? Não, é uma matéria hipersensível que responde imediatamente ao pensamento. É tipo uma resina de impressora 3D, que endurece ou derrete dependendo da emoção de quem está perto. Olha, uma analogia excelente. E por causa dessa sensibilidade, basta uma levíssima modificação de propósito na personalidade do médium para que os raios mentais se alterem drasticamente. Um pensamento enviesado já estraga tudo. Um interesse econômico que surge de repente, o desejo de cobrar pelas sessões, ou até mesmo um desvio na conduta afetiva e moral durante o dia a dia. E se essa metamorfose íntima ocorre? A aura do indivíduo passa a emitir formas-pensamento que entram em curto-circuito com a faixa mental elevada dos instrutores. O fluxo é interrompido na hora. A onda mediúnica muda de rumo. E quando essa força exteriorizada perde a blindagem superior, ela fica completamente vulnerável. É quando as entidades desencarnadas inferiores, que são desesperadamente famintas pelas sensações do campo físico, correm para manusear esse ectoplasma abandonado. Gerando caos absoluto. Mas, deixa eu fazer um contraponto incisivo aqui. Manda. A gente está colocando todo o peso da operação no foco do médium. Mas e quanto às outras 10 ou 20 pessoas sentadas na sala? Ah, os assistentes. Sim. Se alguém está apenas assistindo, sentado silenciosamente lá no fundo, no escuro, com os braços cruzados, talvez pensando nos boletos que tem para pagar. Ou até alimentando uma suspeita cínica profunda sobre o que está acontecendo ali na frente? Exato. Essa pessoa passiva pode, apenas com o pensamento, destruir a infraestrutura física de um fenômeno que está sendo moldado do outro lado da sala. A mecânica do processo determina que sim. E de forma muito categórica. Sério? Mas a pessoa nem abriu a boca? Não importa. A justificativa técnica para isso é que não existe o conceito de espectador passivo quando lidamos com campos mentais. Todo mundo está jogando. Cada pessoa presente em uma sala emite o que chamamos de fulcros mentais. São vórtices de energia criados por suas oscilações íntimas. Quem está na sala interage ativamente com a esfera mediúnica, quer saiba disso ou não. É um campo compartilhado. Se os pensamentos dos assistentes diferem radicalmente dos objetivos do trabalho, essas ondas viajam pelo ar e se chocam fisicamente contra a massa de ectoplasma. Eles contaminam a matéria-prima, desfazendo os laços de coesão que os instrutores estão suando para tentar manter. Então é uma sabotagem inconsciente e invisível. Totalmente. E a metáfora que ilustra isso perfeitamente, que está na fonte, é o funcionamento de uma orquestra comum. Como assim? A gente sabe que as leis da acústica são baseadas em ressonância. Um único violino tocando fora do tom, de forma desafinada, cria ondas sonoras que entram em atrito com o resto da orquestra. Impõe desequilíbrio e arruína a sinfonia inteira. No campo espiritual, a ressonância é mental. As entidades elevadas dependem da faixa mental do médium para conduzir o ectoplasma. E o médium, por sua vez, depende desesperadamente da sustentação vibratória do público para suportar o desgaste físico do fenômeno. Ou seja, se a plateia está desafinada, o médium não aguenta o tranco. De jeito nenhum. E o que acontece com a mente sob essa pressão esmagadora quando a harmonia é quebrada? O resultado costuma ser as famosas fraudes inconscientes. Aquela situação onde o cérebro do médium, parcialmente fora do corpo, entra em confusão. Sim, ele fica perdido. Para tentar atender a demanda e a expectativa da sala que está cobrando resultados, ele acaba se rendendo. Ele usa o próprio corpo físico,
para forjar o fenômeno sem perceber. E tudo isso provocado pelo caos mental dos próprios encarnados na sala, que estavam imperfeitamente habilitados para estar ali. É uma tragédia de expectativas onde o observador destrói a própria experiência. O que nos leva diretamente ao colossal embate histórico com a ciência tradicional. Que é um ponto altíssimo da nossa análise de hoje. Há o frustrante embate dos metapsiquistas. Quem acompanha a história da pesquisa psíquica sabe bem. E como sabe? Foram aqueles cientistas europeus que, entre o final do século XIX e o século XX, tentaram enquadrar as materializações usando o rigor impiedoso dos laboratórios convencionais. Eles apareciam nas sessões com balanças, termômetros, gaiolas de contenção, amarras. E os relatos deles são repletos de queixas amargas. Eles reclamavam que os fenômenos eram obscuros, extravagantes, cheios de esquivas. E exigiam que os espíritos fornecessem provas matemáticas infalíveis da sobrevivência da alma. Queriam que uma materialização acontecesse com a mesma previsibilidade de um relógio suíço. E quando isso falhava, o que acontecia o tempo todo, acusavam o médium de fraude criativa ou de dupla personalidade. Se conectarmos isso ao cenário geral que discutimos sobre a sensibilidade do ectoplasma e a contaminação pelos espectadores, fica evidente o gigantesco erro metodológico desses pesquisadores. Eles erraram feio na abordagem. A falha deles não estava na busca honesta pela verdade, mas na forma obtusa como tratavam o objeto de estudo. Eles assumiram que a força psíquica, que é uma ponte viva entre consciências, deveria responder aos equipamentos de medição exatamente da mesma maneira que as combinações químicas de um laboratório. É a ilusão de que se pode testar um espírito sob pressão da mesma forma que se testa a combinação química de cloro com hidrogênio. É aplicar as leis da química inorgânica a um sistema vivo e altamente reativo. Isso não faz o menor sentido. Cloro e hidrogênio são elementos inertes, cegos. Eles não têm vontade, não têm humor, não ficam ansiosos com a balança do cientista. Sobre a mesma temperatura e pressão, eles sempre vão reagir do mesmíssimo jeito. Mas, no momento em que entramos na mediunidade de efeitos físicos, estamos lidando com agentes mentais. Estamos submetidos à lei do campo mental que falamos no começo. Cada inteligência envolvida, seja o cientista com a prancheta, o médium amarrado na cadeira ou o guia invisível operando o plasma, é uma consciência com limites, emoções e arbítrio próprios. Exigir que inteligências invisíveis entreguem equações imediatas de laboratório, como se fossem apenas números rabiscados num quadro negro, é demonstrar profunda ignorância sobre a mecânica da energia mental. O próprio pesquisador hostil, com seu fulcro mental de ceticismo agressivo e desejo de controle, emitia ondas que desintegravam o ectoplasma antes mesmo dele se formar dentro da gaiola que ele próprio construiu. Cara, é fascinante perceber que, décadas depois, a física quântica viria a colocar o mundo científico de cabeça para baixo, discutindo exatamente isso. O papel do observador. Sim, como a mera presença e expectativa do observador é capaz de afetar e alterar o comportamento de uma partícula subatômica durante o experimento. A engenharia descrita nesta fonte já apontava, muito antes, que os agentes mentais dos pesquisadores interferiam diretamente na capacidade do invisível se materializar. O cinismo literalmente destruía a matéria-prima. Então, o que tudo isso significa para nós? É a grande questão, né? Se a régua da química não serve e o observador interfere no resultado, para onde a ciência humana caminha? A conclusão é um beco sem saída onde nunca teremos a prova definitiva que os metapsiquistas tanto queriam. De forma alguma é um beco sem saída. A prospecção futura dessa engenharia, segundo a fonte, é bastante clara e otimista. Ah, que bom! E como seria isso? A ciência da Terra continuará sua marcha, e os círculos de ação espiritual já conseguem, em casos muito específicos, aquele nível de sinergia mental onde o isolamento vibratório permite fenômenos mais profundos. Tá, mas e para isso se tornar comum? O verdadeiro salto evolutivo necessário para que isso se torne rotineiro e inquestionável não vai vir do aperfeiçoamento das câmeras infravermelhas ou de balanças mais precisas. O requisito técnico,
ironicamente, é moral. A elevação moral da humanidade atuando não como uma exigência religiosa, mas como um pré-requisito técnico de engenharia para criar um ambiente estéril. Isso muda tudo. É o pré-requisito absoluto. Para as inteligências superiores desencarnadas, o que importa é sublimar as próprias capacidades para manipular essas energias em tarefas de longo alcance. Mas para os encarnados, o foco precisa ser alcançar um patamar moral infinitamente mais alto. Uma higiene mental coletiva. Somente quando a sociedade humana atingir esse nível de educação íntima, seremos capazes de fornecer um ambiente livre daquela contaminação que a gente discutiu. Será necessário criar um laboratório estéril, não livre de bactérias ou poeira, mas estéril de pensamentos egoístas, ruidosos e cínicos. Exato. Só oferecendo esses cabedais de trabalho seguros, esse ambiente psíquico limpo, as inteligências superiores poderão manipular a substância ectoplasmática imperturbavelmente. E quando esse dia chegar, seremos capazes de defini-la, medi-la, analisar seus componentes em laboratório de forma cristalina. E, finalmente, equacionar e estabelecer a prova física inconteste da imortalidade. A prova científica que o mundo tanto busca está amarrada à higiene da nossa conduta mental. E isso nos obriga a uma reflexão inescapável para fecharmos nossa exploração profunda de hoje. Nós começamos nossa jornada avaliando o conforto que um exame de raio-x traz, sabe? Querendo que tudo fosse assim, simples e na caixinha. Desejando que o invisível fosse compartimentado. Mas descobrimos ao longo da investigação que o invisível opera sobre uma mecânica física implacável, onde um pensamento isolado tem a densidade e a capacidade de impacto de uma marreta numa vidraça. É muito peso numa coisa que a gente nem vê. Vimos que a pura manifestação física de energias elevadas exige uma sala blindada e um ambiente mental rigorosamente limpo, focado e sintonizado. Exatamente como aquela orquestra onde todos os violinos tocam a mesma nota no mesmo tom. Agora pensa comigo. Se o simples fato de um único espectador no fundo de uma sala estar distraído ou mal intencionado é suficiente para colapsar uma impressionante materialização física... Imagina o estrago lá fora. Exato. O que acontece quando abrimos a porta dessa sala fechada e caminhamos para a rua? O que o nível ensurdecedor de ruído, a distração contínua dos feeds infinitos de rede social e a toxicidade mental do nosso dia a dia tão moderno estão ativamente materializando. E moldando e atraindo, né? Sim, e nosso próprio campo mental invisível. Enquanto caminhamos para o trabalho, submersos em ansiedades e ressentimentos silenciosos, o nosso algoritmo cósmico está rodando solto. Puxando companhias invisíveis que farão morada na nossa atmosfera pessoal. Se a mente atua como um ímã que obedece invariavelmente à mecânica precisa do universo, qual é a verdadeira qualidade do que seu pensamento individual está tracionando para perto neste exato segundo? Fica o convite silencioso para quem nos acompanha escutar com muito mais atenção o som do seu próprio violino interno. Até a próxima exploração profunda.